pessoal, bom dia. Meu nome é Nicole, sou professora do departamento infantil. Estamos aqui para mais um Café com Tim Moisés. Dessa vez vamos abordar o assunto sobre o sofrimento humano. Pastor, como os ensinamentos de Jesus abordam o sofrimento? E como Jesus nos ensina, como cristãos, a lidar com ele? Bom dia, minha gente. Eu estou mais uma vez aqui, dessa vez com a jovem Nicole, que é uma bênção no nosso departamento infantil, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil lá em Casa Amarela. A nossa igreja tem sido enriquecida, né, com a participação de valores como Nicole. É bom ter você aqui, Nicole. Obrigada, Tá bom? pastor. Minha gente, o sofrimento é o tema recorrente de todas as pessoas, de todo ser humano. A Bíblia também fala sobre o sofrimento. E eu diria, de uma maneira bem simples, que o sofrimento é consequência do pecado, Nicole, entendeu? Deus não criou o homem para sofrer. O desejo de Deus para o homem era que o homem vivesse sempre feliz, sempre realizado. Foi o pecado que veio quebrar toda essa trajetória, esse projeto de trajetória de Deus para o homem. O pecado estragou tudo, estragou a vida, a saúde, a própria natureza, tudo, não é? Mas, já que o sofrimento veio como consequência do pecado, a gente tem que entender o seguinte, que desde que Adão pecou, lá atrás, e no próprio, este primeiro cenário, não é, de Deus agindo com o homem, quando o homem falha, quando o homem peca, já recebe as consequências, né? Para a mulher seria o que a mulher mais lembra, diz assim, é dar à luz os filhos com dores, não é? Mas eu não acho que esse foi o problema maior, não. Na minha opinião. Eu pensando, não posso pensar como uma mulher, mas eu acredito que talvez o maior castigo para a mulher foi aquele que Deus diz assim, olha, teu esposo te dominará, vai mandar em você. Se a mulher pensar tranquilamente, as dores do parto incomodam, mas tem mulheres na vida dos nossos antepassados, nossos avós, que tinham 12, 15 meninos, né? Minha avó teve 14. 14? 14. 14 filhos, quer dizer, é difícil? É, mas dói na hora. Depois Aliás, começa com a concepção, né? O sofrimento da mulher começa com a concepção. Tem toda aquela questão de... Primeiro, a mudança do próprio corpo, né? Isso. A mulher prima muito pelo seu corpo. Então, eu acho que quando a mulher já está, né, talvez alguns meses de gestação e olha no espelho, ela não se sente muito confortável, não é? Porque ela se acha feia. Aliás, a mulher tem esse negócio, deve estar linda, mas corta aqui, corta ali, pagando não sei quanto, milhares para ficar mais bonita, não é? E muitas vezes o pior é que não fica. Tem gente que faz tanta plástica que, quando a gente olha, não é aquela pessoa. Mudou, é outra pessoa. Tira a beleza do natural. Eu acho, Nicole, a beleza natural, ela é algo mais atraente, sabe? A gente via, por exemplo, os exemplos das atrizes, né? As atrizes, elas são produzidas para fazer determinado papel, e para mim, eu não assisto, não acompanho, mas a gente conhece alguns capítulos, a gente vê alguma coisa, né? Quando as novelas eram de época, que as mulheres não precisavam tanta maquilagem, tanta coisa, vivendo, era mais bonita, era uma coisa talvez mais próxima do povo, né? Então, a mulher sofre durante toda a gravidez, tem os enjoos, os primeiros 3 meses tem enjoo, tem mulher que enjoa até o marido, né?
Eu tinha uma preocupação com isso. Eu digo, pode enjoar tudo. A minha esposa enjoou tempero, enjoou cheiro disso, cheiro daquilo, mas graças a Deus não me enjoou. Eu orava, Senhor, que ela não me enjoe, não, porque não tem esse negócio, né? Que a mulher, o marido entra pela porta da frente, está lá atrás. Que coisa esquisita, não é? Mas ela sofre o enjoo, depois vem o quê? A mudança, os inchaços da perna, lá na frente, as idas constantes ao banheiro, porque o bebê está pressionando a bexiga, não é? Quer dizer, o sofrimento da mulher foi, como consequência do pecado, foi e é difícil, mas principalmente para a mulher chamada moderna, né, considerada a mulher dos nossos dias, ela quer ser independente, chamada o empoderamento feminino, não é? Então pense quando a Bíblia diz assim: a tua vontade será para o teu marido e ele te dominará. Misericórdia, não é? O homem, qual foi o sofrimento? O sofrimento não foi trabalhar. Muita gente diz assim, foi trabalhar. Não, não foi trabalhar. O trabalho não é sofrimento, minha gente. O trabalho é bênção. No Brasil, existem tantas pessoas na fila, em busca de um emprego. Sinal de que é uma necessidade para a sobrevivência. O problema não foi o trabalho, é que houve uma mudança no cenário daquilo que Deus tinha planejado antes e do que ocorreu, porque a terra começou a produzir espinhos, abrolhos, dificuldades. O homem não se cansava, começou a se cansar, a ter dificuldades e tal, como consequência do pecado, não é? Hoje, o sofrimento, ele existe na vida do ser humano no mundo inteiro. No mundo inteiro são sofrimentos de formas diferentes, mas todo mundo sofre hoje de alguma maneira. Então, o sofrimento, ele existe, vai sempre existir. Por isso, a gente tem um Deus que conosco está, não é? Que nos ajuda exatamente. Então, como é que diz aquele salmo? Que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ou seja, ele é o lenitivo, o bálsamo na hora que o sofrimento incomoda, que o sofrimento traz dores, traz angústias. Quem não conhece o Senhor, quem não conhece a palavra, aí se exaspera, né? Nem todos, mas muitos se exasperam, alguns até põem termo à sua vida por não suportarem o sofrimento, mas quem anda com o Espírito Santo no dia a dia, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quando você lê a palavra é alimento, é bálsamo, né? A gente tem na palavra milhares de promessas. Jesus mesmo disse assim: estarei convosco todos os dias, quer dizer, no dia da alegria, no dia da saudade, no dia do abandono, no dia quando você, no meio da multidão, se sente só, porque para mim esse é o pior tipo de solidão. Não é quando você é abandonado e está longe, é um eremita lá dentro da mata. Não, é quando você tem uma família grande, você trabalha muitas vezes numa repartição com muitos companheiros, quando você trafega numa metrópole como é a nossa, do Recife, não é? Cidade do Recife, e mesmo assim, o seu sentimento é de solidão, você se sente só. Mas quem tem Jesus nunca vai se sentir só, não é? Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu diria que o antídoto para o sofrimento é a fé em Cristo Jesus. É entender que você não está sozinho, que aquilo que você não pode
Eu sempre digo, o Senhor completa o incompleto. Chega um limite em que você sabe que não vai poder ultrapassar. É a hora do milagre, né? É o momento em que o Senhor diz assim, estou contigo, estou aqui, estou ao seu lado, daqui para frente deixe que esse assunto é meu, né? Como o Senhor disse àquele rei, disse assim, olha, você não vai ter que lutar, deixa comigo, essa guerra é minha, não é? Então, quando a gente prefere guerrear sozinho, aí a derrota É certa. não é? É certa, mas quando você sabe que tem um Deus, quando você sabe que tem um Pai, quando você sabe que tem promessas infalíveis, porque as promessas de Deus são infalíveis, tudo vai falhar, mas as promessas, como é que diz aquele hino da harpa cristã? De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, as promessas de Deus não falham. Então, o sofrimento, ele vem, eu acho que talvez uma história que fala muito sobre o sofrimento, e o tema do livro é esse, porque sofrem os justos, não é nem o ser humano como um todo, né? Mas o justo também sofre, o justo está aqui na Terra, ele está na mesma comunidade humana, ele tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia, tem que se casar, tem que aprender a ser marido, né? A mulher tem que aprender a ser esposa, os filhos nem sempre têm a ideia da sua responsabilidade nesta convivência, mas também precisam aprender. É por isso que existe a EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, existem os departamentos para ensinar como é que o jovem cristão, como é que o filho deve se comportar, o que a Bíblia diz, filhos, obedecer aos vossos pais e tal, honra teu pai e a tua mãe, mas diz também para os pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, o sofrimento é isso. Um dia vai acabar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Um dia vai acabar. Um dia as coisas vão mudar radicalmente. Ele diz, quando o mortal se revestir da imortalidade. Aí acabou o sofrimento. A dor vai ficar aqui, a tristeza vai ficar aqui, a angústia, as divisões sociais, né, essas separações de níveis. A gente não é a Índia, na Índia eles têm o sistema de castas, né? De castas. Mas, de forma implícita, nós também temos, sabe? Nós também temos. Fulano é de tal classe social, fulano é isso, fulano é aquilo, e fulano é negro, é branco, é amarelo, é gordo, não é? É gordo, é baixinho. Quer dizer, todas essas diferenças trazem ao ser humano sofrimento, né? Porque cada um quer defender o seu lado, achando que o seu lado é o mais bonito, ele é o ariano, né? Ele é o mais perfeito e tal, e tal, e tal. Sofrimento é isso, mas um dia vai acabar, em nome de Jesus. Amém. Como é que a oração pode nos ajudar a enfrentar esses momentos de turbulência e de sofrimento, pastor? A oração, que arma poderosa. Hoje, a ciência já entende que orar é bom, que orar resolve, que orar ajuda a própria medicina. Que coisa interessante, não é? Levaram tanto tempo para descobrir que a oração resolve. Por quê? Nos hospitais, eles lidam muito com evangélicos, não é? Com pessoas que oram. Não só evangélicos, mas gente que ora, que pede a Deus. Porque o brasileiro, muitas vezes, ele não é nem evangélico, não é de uma igreja, mas na hora da dor, ai, meu Deus, não é? Ai, meu Deus, e tal. Algumas vezes usa o nome de Deus em vão. Muitas vezes eu vejo isso nas novelas, nas piadas, isso não é bom. Mas, na hora da dor, normalmente, as pessoas clamam por Deus. E os médicos, os cientistas, perceberam que aqueles que oram se curam mais fácil. E, examinando o cérebro de pessoas que estavam orando, há áreas, não vou entrar em detalhes científicos, não é, mas há áreas do cérebro que sinalizam que naquele momento alguma coisa está acontecendo especial na vida daquela pessoa. É a pessoa orando, né? Ore, meu irmão. O povo de Deus precisa aprender. A ciência já comprovou
que a oração resolve, que a oração é uma arma poderosa, é um instrumento para fazer você levantar do pó, levantar da situação, entendeu? Difícil, do sofrimento. Então, ore, 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 ore. E quando eu digo ore, eu quero esclarecer uma coisa. Pastor, orar quando? Em todo tempo. Como? Essa é a complicação. Isso aí muitos crentes complicam. Não tem que orar de joelhos, né? Não, tem que orar de madrugada. Tem que orar assim. Gente, falar com Deus é ter liberdade de se expressar do seu jeito. Aquele irmãozinho lá do interior que fala para o Via, para o Mode, Cangaia, Cambite, né? Diz assim, meu Jesus, socorre eu, Jesus. E o Senhor está ouvindo. Aquela oração tem o mesmo poder, a mesma validade daquela oração, né? Amantíssimo e glorioso. Aliás, eu não gosto muito disso, né? Eu acho que se você vai falar com o papai, ele é seu pai, deixe-me usar uma linguagem antropomórfica, você senta no colo de papai. Você tem liberdade de sentar no colo de papai, de se pendurar, aleluia, no pescoço de papai. Então, para você entrar na presença de Deus, entrar no escritório de papai, muitas vezes você nem bate na porta, não é? A boa educação diz assim, bata na porta. Oh, quem é? Sou eu, paizinho, pode entrar, meu filho, né? Então, a gente entra na presença de Deus com tanta liberdade, conversa, dá um cheiro, senta no colo. Essa intimidade com Deus é que é importante. Não interessa se você está de joelho, não interessa se você está orando de madrugada. Aliás, tem uma frase que se tornou muito conhecida entre muitos pregadores, assim, ore de madrugada, que a fila é menor. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Eu estou escrevendo um opúsculozinho, né? Eu estou falando sobre isso. O nome do opúsculo, já estou divulgando, olha, Folclore de Crente. Então, esse negócio, ore de madrugada, que a fila é menor. Como se Deus, a gente pudesse diminuir, trazer Deus do seu trono, da sua glória, para uma fila. Não é? Quer dizer, não interessa se é de madrugada, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se você está com uma roupa até o mocotó, não é? Porque tem cristãos, eu respeito, não é? Mas tem cristãos que não dormem de roupas menores. Não é? Porque dizem que o anjo vai passar. Esse é outro item que está lá no livro. Então, o anjo vai passar, então o anjo vai passar, eu tenho que estar bem vestido, meu Deus do céu. Que anjo sem vergonha, né? Que vai visitar as pessoas. Olha, o anjo é um ser espiritual, não tem nada a ver. O anjo é um ser assexuado, né? Então, e se Jesus voltar, eu vou subir de roupas menores. E se você estiver tomando banho, né? E Jesus voltar, a trombeta soar, você está pensando que vai para o céu pelado? Não vai. Aí nem vai com essa roupa aqui, né? Nem vai com essa roupa. Há uma roupagem espiritual, né? Muito especial, que não se estraga, purificada pelo, como eu diria, pelo sangue de Jesus na nossa vida. Então, não interessa como, se de joelhos, se sentado. A Bíblia até nos mostra que o rei Ezequias, ele orou deitado, virou-se para a parede e clamou ao Senhor, e Deus o ouviu e respondeu, né? Ele tinha recebido uma mensagem de morte, né? Mas o rei Ezequias orou deitado. Não quer dizer que se você quer ajoelhar, não estou condenando ninguém, não. Ajoelhe-se, é um ato de humilhação na presença do Senhor, não é? Hoje ninguém ora mais de joelho nas igrejas, eu acho que é para não sujar roupa, para não arranhar o joelho. Não estou aqui dizendo que é errado orar de joelhos. O que eu estou dizendo é que não importa como você esteja. Muitas vezes você está num lugar onde você não pode ajoelhar, não é? Você está no emprego, na sala do chefe. Como que você vai? Um momentinho, eu vou me ajoelhar. Fico lembrando de Neemias, a oração rápida de Neemias. Neemias mandou assim, ó, um torpedo para o céu, rapidinho. Quando o rei disse assim, o que é que você quer? Ele disse, então orei ao Senhor. Orou na frente do rei,
entendeu? Falou com o rei dos reis, na frente do rei, foi rápido. Ele precisava orar e falar com Deus. Então, ore, sentado, deitado, desculpe-me, de roupa de banho, né? Você está na praia ou na piscina, por alguma razão, você precisa orar. Não, peraí que eu vou buscar o meu paletó e minha gravata para orar, não é? Ore do jeito que você estiver, não é? Se aquelas igrejas que usam o véu para orar, tudo bem. Mas e se não tiver o véu na hora e você precisar falar com o Papai do Céu, fale, ele vai te ouvir sem o véu. Não é verdade? Então não interessa. A oração ela é poderosa. Ela é uma mola, né, que impulsiona a vida do crente, que derrota os ataques do inferno e que nos fazem mais humildes. O crente que ora, ele está dizendo que ele depende de Deus, não é? Que é Deus o seu socorro. O crente que se dobra, ou seja como for, fala com o Papai do Céu pedindo socorro, é porque ele tem fé, ele crê, ele acredita que Deus ouve a sua oração. É tão importante que Jesus também ensinou a orar, não é? Os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Aí o Senhor mostrou para eles uma oração, a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, que não é para você repetir a oração do Pai Nosso, né? Não é toda vez Pai Nosso que já nos céus santificado. Não, não é isso não. A oração do Pai Nosso tem lições que eu não vou falar hoje, né? Mas lições extraordinárias. Entre elas, aquela que você ora para quem? Para o Pai. Pai Nosso que estás nos céus. Então, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, desejo das coisas de Deus. Aí diz, seja feita a tua vontade. Muitas vezes a gente ora querendo a nossa vontade realizada. E a Bíblia nos ensina que não é a nossa vontade. Nem tudo que pedimos nós vamos receber, mas aquilo que precisamos, o Senhor vai providenciar. Não é? Por quê? É a vontade soberana de Deus que prepondera. Seja feita a tua vontade. Na mesma oração, o Senhor ensina o quê? Sobre o perdão. Perdoa as nossas dívidas. Muitas vezes a gente ora ao Senhor só para pedir. Para pedir, Senhor, eu quero, Jesus, me dê um namorado, Jesus, me dê uma fazenda cheia de boi, né? Jesus, me dê uma porta de emprego. E muitas vezes, quando consegue a bênção, nem agradece, nem valoriza. Olha, quando você receber uma bênção de Deus, administre bem aquilo que Deus te dá. Com carinho, com zelo, porque Deus sempre vai te dar o melhor. Ele nunca dá uma coisa ruim. A vontade do Senhor para nós é o quê? Perfeita, boa, perfeita e agradável. Então, o Senhor só quer boas coisas para os seus filhos. Então, ore. Lembrando ainda, Jonas orou aonde? No ventre do grande peixe. Deve ter sido uma oração agoniada, ouvindo aquele barulho dos gases na barriga do peixe. Parece que eu estou sentindo, né? O mau cheiro tremendo, aquela coisa escorregadia. Mas Jonas precisava de Deus naquela hora. Jonas precisava de socorro. E foi ali que ele orou. E a Bíblia diz o seguinte: orei no profundo do abismo e o Senhor me ouviu. Isso é o mais importante. De joelhos, no bucho do peixe, no leito da dor, no ônibus. Há pessoas que trabalham nas repartições que muitas vezes vão orar no banheiro, né? Vão orar no banheiro, que coisa. O banheiro é lugar de orar. Você ora onde você precisa, não é? Você clama ao Senhor onde você sente a necessidade, seja onde for. E tenha certeza que quando você clama, o Senhor responde. Amém. Amém? E te abençoa. Amém. Na Bíblia, há diversos exemplos de pessoas que sofreram, como Paulo, como José. Vemos que essas pessoas, elas passaram pela noite de tristeza, né?
Mas logo em seguida veio a Noite de Alegria. Sempre assim. Como podemos tirar bons exemplos dessas histórias? É interessante. Se você... As histórias da Bíblia, aliás, todo o contexto da Bíblia está lá escrito para nós. Para quem tiver interesse de conhecer a Deus, não é? De conhecer o caráter de Deus, de adquirir um caráter cristão, diferente daquele que é sugerido pela natureza pecaminosa. Então, cada lição, quando você estuda sobre Abraão, meu Deus do céu, quantas lições a gente aprende na vida de Abraão, na vida de Sara. A gente, olha, o sábio não aprende só com os bons exemplos, não, né? O sábio, ele aprende com tudo que está ao seu redor, até com as suas derrotas, com as suas topadas da vida, ele aprende. O sábio é assim. O sábio muda de opinião. É privilégio do sábio reconhecer erros e mudar de opinião. Por que não? Há pessoas, não, é sim, tal, achando que isso é uma vantagem. Não, seja sábio. Se você precisar dar meia volta, dê meia volta. Se precisar acabar aquele namoro que está sendo nocivo, ácido, acabe. Entendeu? Sabe que vai sofrer? Vai, mas acabe. Tem atitudes. Então, cada personagem da Bíblia nos legaram lições extraordinárias. Se a gente for falar sobre aqueles que sofreram, como José do Egito, um jovem, sofrimento na vida do jovem, porque o jovem também sofre. José é um exemplo do jovem fiel a Deus. José é um exemplo do jovem que comete falhas pela sua inexperiência. José foi, durante algum tempo, meio prepotente, não é? Meio metidinho no meio dos irmãos. Isso provocou um ciúme e tal. Era a sua inocência, era a forma dele talvez se sobressair. E este mesmo José, vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo. Deus o tira da prisão para o trono do Egito. Não é? Deus honrou, por causa da sua fidelidade. Imagine um jovem solteiro, cuidando de uma casa, de um homem de autoridade, mas a Bíblia diz que ele era eunuco. Até onde vai essa implicação, eu não sei, mas a verdade é que ele deveria, já que ele era um oficial do rei, ter uma mulher bonita. E a mulher bonita também era carente. Quando ela viu José, novo, cheio de energia, com os hormônios, não é? Efervescendo, ela disse, pronto, estou numa boa, vou ter um amante particular. Só que ela não sabia que José temia a Deus. Então veja que lição o jovem pode aprender, pode tirar de uma circunstância como esta. Quantos no lugar de José teriam resistido, né? Será que eu teria resistido? Será que você teria resistido? Estava com a faca e o queijo. Mas a bênção da vida dele, aquilo que Deus fez na vida dele, deveu-se à promessa de Deus, é verdade, a promessa de Deus aos patriarcas, ao seu pai Jacó, tudo mais, mas deveu-se, sobretudo, à fidelidade de José. Porque José não era o único filho de Jacó. E os outros não tiveram esse privilégio da bênção de Deus. Não tiveram. Quando eles foram abençoados, já foram abençoados por conta da fidelidade de José. Não é? Quando eles descem ao Egito e que Deus concede a José o privilégio de livrar da morte, livrar da fome a nação egípcia, as nações ao redor, e os seus irmãos vieram até ele. É uma história extraordinária. Então, lições e lições. Jó, meu Deus do céu. Jó, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não é? Deveria estar lá no início.
mas é porque a Bíblia não é, ela não, os livros da Bíblia não foram escritos, não foram postos na Bíblia numa ordem cronológica, não foi isso que aconteceu. Mas Jó viveu numa época difícil, porém fidelidade ao Senhor. E Deus deu testemunho de Jó. Eu acho isso interessante. Não foi alguém que disse, olha, aquele senhor ali, ele é uma pessoa boa, ele é temente a Deus. Não, foi Deus quem testemunhou a fidelidade de Jó. Mas o justo sofre? Sofre. Sofre. Nesse torrãozinho todo mundo sofre, viu? Todo mundo vai passar pela dificuldade, todo mundo vai passar por circunstâncias adversas, e a vida de Jó é, como eu diria, um compêndio de lições para a nossa vida. Como ele amava seus filhos, como ele se preocupava pela relação dos filhos com Deus, como Jó sacrificava ao Senhor preventivamente, porque poderia ser que os filhos tivessem pecado. Este homem íntegro, num dia só, perdeu tudo, tudo que tinha. Ficou só a esposa sofrida, a esposa que fraquejou, porque não é? Não adianta apontar o dedo para a mulher de Jó, não, porque nós também já fraquejamos sem termos toda a desdita que ela teve, não é? Eu fico pensando naquela mulher, levantando de manhã, passando no quarto dos filhos, lembrando que todos eles estavam mortos. A saudade, a dor, a angústia. Olhou o marido com o qual ela estava casada. Ela casou com um jovem forte. Jó deveria ser bonito, porque as filhas de Jó eram lindas, as mais bonitas da região. Então, era um casal bonito. Ela viu seu esposo cheio de feridas, as moscas revoando ao redor dele, ele se coçando, provavelmente semi-despido, sentado num monte de cinzas. E ela diz, mas que sofrimento! Onde é que está Deus nesse sofrimento, né? É quando ela se revolta e tal. E a Bíblia não nos dá nenhuma sinalização de que Deus recriminou a mulher de Jó. Você não encontra. É tanto que quando Deus restaura a vida de Jó, ele restaura junto da mesma esposa, né? Ele traz, duplica a riqueza que ele tinha antes, triplica, né? Multiplica os filhos, devolve os filhos, dá outros filhos a Jó. É tanto que a lua de mel, depois do sofrimento, foi boa, né? Porque haja filhas. E a Bíblia diz que as filhas eram as mais lindas do Oriente. Olha, quem é que não queria casar com uma das filhas de Jó? Deus abençoou. Mas houve um caminho a ser percorrido, não é? Jó teve que passar por uma faculdade de sofrimento, de aprendizado, de acusações dos seus amigos. Ele teve que passar, como eu diria, um momento de terapia com Deus. Quando Deus começa a perguntar a Jó, onde estava você, Jó? Porque Jó estava cheio de ideias que os amigos tinham deixado na cabeça dele, né? No coração. E Deus queria zerar, não é? Essas indagações do coração de Jó. E Deus começa a perguntar, onde estava você, Jó, quando eu criei os grandes peixes? Onde estava você quando eu fundei a terra? Onde estava você quando eu disse, eu gosto disso, ao mar, você chega até aqui, daqui você não passa. Em dado momento, Jó, ouvindo Deus fazer perguntas, e ele, claro, não tinha respostas para Deus. Eu acho que ele pede assim, um tempinho, levanta a mão, né? E disse assim, Senhor, vamos fazer um acordo? Quem sou eu? Quem sou eu para contender com o Todo-Poderoso? Vamos fazer um acordo, Senhor. Fazer a coisa certa? Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Viu como é bom orar? Quando ele estava orando, intercedendo pelos seus amigos, Deus restaurou toda a sorte de Jó. Então, se a gente for pensar naqueles que sofreram, a gente vai
chegara ao mais sofredor de todos, segundo o profeta Isaías, Jesus, homem de dores. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus foi o exemplo maior do sofrimento, da dor. Por quê, pastor? Porque em Jesus foram postos os pecados, a maldição, as mazelas, os crimes de toda a humanidade de antes, de sua época, da nossa época e de todos que ainda vão nascer. Tudo foi colocado em Jesus. Jesus se tornou depositário da maldição. Então, o sofrimento de Jesus foi tão grande que quando ele orava, que foi mais um exemplo de oração, Jesus nos deu o exemplo de oração, no horto do Getsemane, a Bíblia diz que a sua angústia foi tão grande, e os cientistas dizem que essa é uma ultra angústia, ultra sofrimento. Diz que o seu suor não era mais suor, agora era sangue, o próprio sangue que estava saindo pelos poros do Senhor Jesus. Tal era o seu sofrimento, tal era a sua angústia, para que quando eu, você, Nicole, os nossos queridos companheiros que estão conosco neste momento, neste café, né? Quando você passar pelo sofrimento, lembre-se que alguém já sofreu, já levou esse sofrimento lá na cruz. Você não precisa mais carregar esse sofrimento. Relaxa, entrega ao Senhor Jesus e levante a cabeça, porque Jesus já levou essa dor que você está carregando. Jesus já se sentiu desprezado, Jesus já foi abandonado. Então, diga, Jesus já sofreu isso. Olha aí, Satanás, eu não preciso mais carregar isso. Leva com você, leva para o inferno, porque eu sou aquele servo do homem de dores, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Pastor, a esperança da vida eterna é um dos escudos para os cristãos. É verdade. Para com o sofrimento? Sem dúvida. O versículo diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então não há nada nesta vida que não termine, que não acabe. Não é? Na hora que a gente está sofrendo, a gente acha que nunca vai passar. Essa é a verdade. Quando você está sentindo uma grande dor, meu Deus do céu, ninguém no mundo está sofrendo uma dor como eu. Ai meu Deus, não vai passar não, eu vou morrer. Tem gente que se desespera, né? Mas tem gente que se desespera até quando está com fome. Vou morrer de fome, eu estou morrendo. Tem gente que se exaspera com qualquer coisa. Eu tinha um amigo no seminário, meu Deus, não vou dizer o nome dele não. Ele era um dos mais novos da turma, mas ele tinha essa dificuldade. Muitas vezes demorava a tocar cigarro, né, para a gente buscar a comida na cozinha, que vinha em vasilhas específicas para cada apartamento. Meu amigo, ele ficava lá, ele ficava de mau humor. Você é assim? Quando está com fome também fica de mau humor, fica querendo subir pelas paredes, brigar com todo mundo. Não é? Tu fica de mau humor. Pois é. E ele chorava. Algumas vezes eu vi chorando. Não quero conversar não, estou com fome. Quer dizer... A gente pensa que o sofrimento nunca vai passar. Na hora que você está enfrentando a dor, na hora que você sofre uma decepção, na hora que você se sente humilhado, criticado, você acha que aquela circunstância nunca vai passar, mas vai passar. Então, quando o Filho de Deus sabe que a vida aqui é temporária, ela é efêmera, vai passar, nada dura, inclusive as coisas boas, né? A gente esquece que a beleza física, a força física acaba. Aqui eu tenho comigo alguns jovens, né, no estúdio, que sobem num pé de manga, num pé de jaca. Você, Nicole, que é jovem, deve correr para pegar o ônibus. Corre. Corre. Se eu correr, eu caio.
Ou se eu conseguir pegar eu vou estar com o coração a 1000 por hora, né? Porque as coisas mudam. Aquele que jogava uma bola durante 1 hora, né? E saía inteirinho, não adianta. Vai mudar. Tudo muda. Então o sofrimento também muda. Vai passar. E quando você olha para Jesus e sabe que Ele é o teu alvo, sabe que um dia, como diz o hino do saudoso Esdras, né? Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Um dia sim me bastará. Um dia. Chegará um momento em que tudo vai mudar. Esse corpo mortal vai voltar ao pó. Nós seremos revestidos de um corpo glorificado. Não haverá velhice, não haverá dor, não haverá cismas, traumas, complexos, porque nós seremos perfeitos. Não somos hoje, né? Mas teremos um corpo perfeito, semelhantes ao corpo do Senhor Jesus. Então, quando você para pensar, você diz, isso vai passar. Você tem problemas com o casamento? Dói, machuca, traz lágrimas, sofrimento, noites insones, não é? Você vê o dia amanhecer e não conseguiu dormir. É verdade, mas vai passar. Há um hino que diz assim, né? Eu sei que esta luta um dia vai passar. Por quê? Quando o apóstolo fala sobre a vinda do Senhor Jesus, ele diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês ajam como aqueles que não têm esperança. Não é? Há muita gente que ainda não amadureceu o suficiente. Claro, eu já perdi a minha mãe, já perdi o meu pai, já perdi muitas ovelhas queridas que partiram para o Senhor. Não é? Eu costumo até, é uma forma de dizer perdi, mas a gente não perde para Deus, né? Para Deus a gente não perde nada. Não é? Aí digo, um dia eu também vou. Vamos estar juntos lá no céu. Então, eu tenho esperança. Paulo disse, olha, não hajam como aqueles que não têm esperança. Você tem esperança. Então, não desespere, não desista, não fique prostrado. Você vai ficar talvez para baixo um dia, se muito, né? 2 dias, mas depois, olha, você tem esperança. O Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha força, aleluia, o Senhor é o meu escudo, o meu broquel, Ele é a vida da minha vida. Aí pronto, então você levanta a cabeça, de fato a esperança é um instrumento de bênção para aquele que conhece o Senhor. Amém. Amém? Amém. Após toda essa conversa, eu gostaria que o Senhor deixasse uma breve palavra sobre a superação do sofrimento. Amém. Sobre persistir firme na fé, a fim de superar todas essas adversidades. Você acabou de dizer, né? Havendo feito tudo isto, disse o apóstolo, permanecei firmes. Quando eu era garotão, havia uma certa igreja no nosso bairro e muitos amigos que são desta igreja, uma igreja muito abençoada. E naquela época, eles tinham o hábito de orar e de ensinar a gente a pedir o dom da permanência. Eu, como adolescente, era curioso, né? Eu fui procurar na Bíblia o dom, entre os 9 dons, né? Claro que foi lá que eu fui procurar o dom da permanência. Eu não encontrei. Com o passar dos anos, hoje pastor, hoje alguém que está esperando a volta de Jesus, né? Qualquer momento, não sei se ele virá para mim daqui a 5, 10 anos, 1 ano, 1 mês, 1 dia, não sei. Estou aqui, porque eu tenho esperança. Eu descobri que mesmo não tendo na lista dos dons, Jesus disse que devemos permanecer nele. Então, diante do sofrimento, não deixe Jesus. Mantenha-se firme com o Senhor.
seja o que for. Eu lembro muito daquela história do profeta que tinha o seu auxiliar, que cuidava de todas as coisas, e ele percebeu que o exército inimigo estava ao redor da montanha, ao redor do local onde eles estavam, e que eles seriam trucidados. O profeta estava tranquilo, como devem estar aqueles que servem ao Senhor, né? E aquele jovem chamado Geazi chegou aperreado, deixa eu usar a palavra aperreado, não sei onde é que está indo essa gravação no Brasil inteiro, é normal aqui no Nordeste a gente diz aperreado. Aí então chega o profeta e diz, profeta, nós estamos perdidos. O senhor não sabe a quantidade de soldados que nos cercaram. São muitos, somos só 2. Nós vamos perecer. Eu não estava lá, mas eu acho que Eliseu deve ter dado um sorriso e fez uma oração, disse, Senhor, abre os olhos deste moço, porque Eliseu já tinha visto, não é? Aqueles que andam com o Senhor veem o invisível e recebem o impossível. Quando ele fez esta oração, Deus permitiu que Geazi tivesse uma visão da realidade daqueles que servem ao Senhor. Ele olhou e viu que o exército inimigo era grande, mas que tinha um exército muitas vezes maior ao redor. Aí ele volta feliz. Mas são os que estão conosco do que os que estão do outro lado. Na dor, no sofrimento, no abandono, não é? Na perda do emprego, na perda da saúde. O Senhor não nos abandona. Ele está com você, está comigo, está conosco. Algumas vezes Ele permite o mal, não é? Deus não cria o mal, Deus não faz o mal, mas Ele permite. É a chamada lei permissiva de Deus. Tem a lei permissiva e a determinativa. Tem coisas que o Senhor determina. A alma que pecar, essa morrerá. Morre mesmo. O homem sem Deus está morto. Tem coisas que estão determinadas. Sem mim nada podeis fazer. É uma determinação. Não dá para fazer nada sem o Senhor. Mas tem coisas que mesmo Ele podendo impedir, Ele tem o poder, Ele permite que aconteça. E uma dessas coisas é o sofrimento. Sofrimento, repito, como consequência do pecado, ele nos alcança. Porém, o Senhor está conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa em momento algum. Mesmo se você estiver no leito da morte. Como foi que disse Davi? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Fique firme, meu irmão. Está passando pelo sofrimento? Vai passar. Aquele que está com você é maior. Ele tem todo o poder. Não tem um pouquinho de poder, não. Ele tem todo o poder. Eu costumo dizer que Jesus, esse Senhor que nós servimos, Ele tem todo o poder. E a Bíblia diz, é-me dado todo o poder. Não sobrou nada para Satanás. Não sobrou nada para o sofrimento. Todo o poder está nas mãos daquele que nos salvou e daquele que disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo de Satanás, não. Não tenha medo dele, não. Ele já foi derrotado. Já está derrotado. Ele não tem a chave nem da casa dele. Está escrito na Bíblia, lá no Apocalipse, que o Senhor tem a chave da morte e do inferno. A pessoa acaba que não tem nem a chave da casa dele? As chaves do inferno estão nas mãos do meu Senhor. Então levante a cabeça e vença pela fé no Senhor Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer, pastor. Amém, que bom, não é? Mais um café da manhã juntos, né? Então. Eu quero mandar um abraço para a irmã Gina. A irmã Gina é uma assídua, né?
assistente conosco. Ela, depois mais tarde, eu vou lá no telefone, tem uma mensagem dela. Acabei de tomar café. Que bom. Que Deus, o café hoje está tão pobre aqui, não está? Tá Faltando pobre, coisa. está feio. Botaram munguzá no copo. Mas tudo bem, é assim mesmo, né? Porque o nosso café não se refere a café de verdade, a comida. Mas é aquela que Jesus disse assim, uma comida tenho a comer que vocês não conhecem. É o café com Deus, com a palavra. Amém. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado, Nicole, por Obrigada você estar com a gente também. hoje. Tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Amém. Então, pessoal, esse foi mais um Café com o Tim Moisés de hoje. A gente busca fazer um tema mensal, sempre envolvendo o Evangelho. E hoje podemos conversar mais sobre o sofrimento e superação dessas tribulações. Amém, né? amém. Muito obrigada pela sua presença. Já curte aqui, compartilha. E é isso. Tchau, Bom tchau. dia, Até a próxima. Tchau.